Boa noite, estamos entrando no ar com mais um programa Pela Cidade, ao vivo aqui na Vale TV. Hoje o nosso estúdio está bem cheio, estamos com a presença do Rafael Decker, meu irmão. Boa noite. Um deles, o Aurélio, que sempre me acompanha aqui, meu pai. O pai. E a psicóloga Ana Letícia Gerhard. Boa noite. Bom, o assunto hoje ele é um pouco sério e é de interesse, acredito que de todas as famílias. Todo mundo tem, se não tem filhos, tem primas, sobrinhas e afilhados, então é um assunto que interessa a todos. Já vou passar a palavra para o Aurélio, que quer falar um pouco, fazer uma introdução sobre o nosso assunto de hoje. Ok. Boa noite, obrigado pela audiência. Lembrando sempre que Estância Velha, Campo Bom e Sapiranga também nos assistem e, evidentemente, Novo Hamburgo. Obrigado pela audiência. Eu falei que sou o pai da Ju, porque muitos podem achar que eu sou irmão. Então, eu já vou explicando logo para não haver essa confusão. É assim, ó. A cidade foi, de certa forma, sacudida na semana passada com o fato que, quando é de adulto, as pessoas já não se importam muito, já sabem que pode acontecer. O que é? É postar na internet, nas redes sociais, cenas de sexo, a ex-namorada que não quer mais ficar com o sujeito e ele quer se vingar. Isso tudo a gente já vem há anos acompanhando. Agora, aconteceu em Novo Hamburgo envolvendo uma criança de 12 anos, uma menina de 12 anos. E um menino e mais um amigo. E qual é a circunstância? Eu explico um pouco, porque depois nós vamos ouvir a opinião da psicóloga, Ana Letícia Gerhard, que vai então lançar luzes. Afinal de contas, os pais estão dando liberdade demais para os filhos ou não? Os filhos têm que ter restringidos os espaços de usar as redes sociais ou não? Isso nós vamos ver depois. Mas o fato em si, então, uma menina tinha lá um amigo e tal, se correspondiam, e aí ele pediu que ela fizesse lá umas danças, umas poses, e ela fez, coisa inocente, dançando e tal. Aí, não, mas de shorts. Não, de shorts, mas por quê? Não, tá, qual é o problema? Tá. Daqui a pouco, não, mas assim, ó, podia fazer e mandar umas fotos, ou deixa que eu capto daqui mesmo, que só fica aí na frente, mas assim, não bota a blusa. E a guria, não, isso eu não vou fazer. Por quê? 12 anos, mas já com alguma noção, evidente. Não vou fazer. Aí o guri, pois é, mas então fazer assim, eu vou botar as fotos tu dançando, vou botar as fotos tu dançando só de short, vou dizer que tu que mandou, que eu não pedi. E a guriazinha meio que se assustou, esse é o relato dela, e disse, tá, então eu faço. E mandou a foto, então, só com shorts, vestindo apenas um short. Aí, no outro dia, veio a grande surpresa. Não foi postado na internet, como ela podia imaginar, ou temia que acontecesse. Ele disse, eu quero agora imagens sem roupa. Estou falando de um guri de 15 anos. E uma menina de 12. Ela disse, eu jamais vou fazer isso, jamais vou fazer. Então tá, eu vou botar aquela outra que está seminua. Pronto. O que aconteceu? O guri entrou em pânico, entrou em parafuso, com razão. Ficou preocupado, começou a chorar e tá ali a mãe percebeu o que está havendo. O que há? E ela contou, o que está acontecendo é isso, foi assim, assado. Aí, marido e tal, vó e coisa. Bom, conclusão, polícia, porque essas imagens estão por aí, elas têm que ser deletadas. Então, a delegada da delegacia da mulher, a delegada Raquel, tomou conhecimento do assunto e imediatamente fez aquilo que deveria ter feito. Foi na casa do menino, explicou para os pais o que estava vendo e pediu autorização para recolher o celular e o computador. E os pais concordaram. Mais do que isso, os pais disseram, o pai disse,
A mãe chorava muito, estava bastante preocupada. O pai disse, e o teu amigo que tu comentou que tu não fez isso sozinho? Quem é? Aí o guri contou, e aí a delegada foi lá na casa, a delegada elogiava o trabalho dela, porque o certo, vai lá no juiz, manda um ofício, espera a decisão, vai papai. Ela foi lá, bateu na casa e disse, olha, é o seguinte, o teu menino aqui mora aqui, sim, assim assado, ele estaria participando de um esquema, talvez inocentemente, tal, assim assado. E os pais, não, por favor, a senhora entra. Deram o celular, deram o computador, pode levar. Por quê? Porque a delegada quer deletar, mas ela, antes de deletar, ela precisa materialidade, porque isso vai haver um inquérito e provavelmente os meninos serão indiciados, mas eles também são menores. Então, a tal da imputabilidade, provavelmente não vai acontecer nada contra eles. Poderia a família da menina pleitear, talvez dando moral, é uma possibilidade, mas eles não pretendem fazer isso em princípio. Agora, o dever da delegada, apronta isso tudo, ela já ouviu a menina de 12 anos, quinta-feira vai ouvir um dos meninos e sexta-feira o outro. E talvez até uma testemunha, uma amiga da própria menina. Isso tudo vai para o promotor na semana que vem, o promotor da infância e da juventude, e ele vai decidir, então, o que fazer. E uma das providências, evidente, vai ser deletar, que esse é o grande perigo, é que essas imagens da menina acabem parando, então, na rede social, porque depois não tem mais como retirar isso e tal. Então, esse é o fato, que eu escrevi no NH, escrevi no Face, comentei na Rádio ABC 900, a repercussão é muito grande, as pessoas me atacam na rua, os pais estão dizendo dela, o que a gente faz? Eu não sei, eu tenho 6 filhos, 4 homens e 2 meninas, então, não sei. Por isso, convidamos a psicóloga Ana Letícia Guerrard. Dona Ana Letícia, eu lhe pergunto, o que a gente faz com essa criançada? Será que nós pais, todos nós, estamos deixando que eles fiquem muito sem limites? Nós estamos errando onde? Se é que tem alguém errando. Boa noite. Eu vejo que a educação é um desafio constante para a sociedade, para a escola e para as famílias. Então, a sexualidade, ela nasce já, desde que o sujeito nasce, ele traz junto a sexualidade, essa sexualidade vai se desenvolvendo. É muito importante que a família participe desse aspecto desde a primeira infância da criança, Então, com 3 aninhos, com 7 aninhos, a criança já começa a se conhecer, já aprende a se tocar. É muito importante que a família esteja atenta a isso e saiba dialogar abertamente com as crianças desde o início, o que está acontecendo, ajudar essa criança a entender o que é o desenvolvimento da autoestima, do amor próprio, o que é se respeitar o próprio corpo, respeitar os seus limites frente a si e ao social. Então, as famílias que procuram ter um diálogo aberto com os seus filhos desde o início sobre o assunto sexualidade, elas vão ter uma probabilidade menor de acontecer esse tipo de problema na puberdade das crianças, que seria... Mas a intensidade da preocupação é igual para meninos e meninas? Ou tem aquela história, não, as meninas têm que ter mais, tem que explicar mais, ou então, não, tem que explicar mais para os meninos, ou é igual? A intensidade é igual. Porque tu está trazendo aqui um caso, mas existem outros casos também de jovens se conhecerem pela internet, desenvolverem um vínculo afetivo e na hora de se conhecer, às vezes nem o sexo que foi dito que é o mesmo, Então existe muita mentira. E a gente precisa ensinar os filhos desde pequenininhos a lidar com essa inocência e com essa ingenuidade. A tendência dos jovens na puberdade, a partir dos 10 anos, é ir se afastando um pouco dos pais e criando grupos sociais. Aí que começa um perigo. Os pais têm que estar muito atentos ao uso dos filhos na rede social, tanto meninos quanto meninas. Não deixar que esse uso seja isolado dentro de um quarto com porta fechada. Os pais têm que participar, têm que saber que sites estão sendo acessados, tem que participar dos jogos, tem que conhecer os amigos com quem os filhos se comunicam, Esses amigos têm que estar dentro da casa dos filhos, conhecendo os amigos. Dificilmente esse tipo de desrespeito vai acontecer, Então, é muito importante que, com quem os meus filhos se comunicam na rede social, eu também tenha a presença
desses amigos dentro da minha casa, né? Conhecer essas pessoas, conhecer os pais. É muito importante também a gente se dar conta que os nossos filhos precisam constantemente de aprovação, aceitação e reconhecimento. Então, na medida que as famílias acham que os filhos estão crescendo e vão abrindo um pouco de mão de estar tão presente, às vezes eles encontram numa rede social um carinho, um afeto, um olhar diferente. Às vezes, dentro de casa, um filho com 11, 12 anos ainda é visto como uma criança pequena. E na rede social, essa criança já está sendo vista, né, como se fosse um adulto. Agora, ainda em casa, eu preciso lhe perguntar, porque eu vivi essa experiência como filho e agora como pai. Há tempo como pai. Sim. Assim, era impensável eu tomar banho com a minha mãe. Era impensável. Por quê? Porque Deus o livre, a mãe... Tu vai ficar pelado na frente da mãe. O pai vê uma filha nua, mas nem pensar. Por aspectos religiosos, por essa coisa. Existem vários aspectos. Então, Sim. então aí tá bem. Agora, com os meus filhos, já que eles estão aqui e comprovam, né? Tomava banho com eles, a Juju pegava, puxava, espichava. O que é isso, o que é aquilo? O Rafael também. Então, diferente. Exatamente. Agora, tem pais ainda jovens, tem pais jovens, que têm filhos adolescentes, mas esses pais, eles estão ainda, por questões religiosas, Deus o livre. Sexualidade é um tabu, então, justamente. Então, essa questão, eu lhe digo, assim, lhe pergunto, como resolver isso? Se os próprios pais, e são muitos, por questões religiosas, a nudez é uma coisa errada e tem que ser castigada. Sim. Eles ensinam isso. Então, na rede social é o contrário, não existe isso. Não existe isso. Então, essa questão, como é que esses pais devem? Eles devem procurar ajuda também? Devem procurar ajuda. O saudável realmente é lidar com isso com um diálogo franco e aberto, como tu conseguiu ser um exemplo também, sim, né? Por favor, dos filhos não tô nessa abertura. Nada, né? Então, mesmo que seja de uma maneira um pouco mais fechada, mas que seja conversada, já é muito importante. Hoje, aos 9, 10 anos, por exemplo, os jovens estão ganhando a cartilha do adolescente, a carteira do adolescente. É um material que as meninas recebem quando vão fazer a vacina do HPV e as crianças estão recebendo nas escolas também. Nesse material existe toda uma instrução e uma educação sexual. E o que a gente tem percebido, até convidando os pais para virem na escola conversar, porque percebemos nas escolas também que os pais às vezes não estão percebendo já o movimento de sexualidade dos filhos está um pouco mais exacerbado, e os pais chegam e a gente pede, vocês trabalhem esse material em casa, né? E muitas vezes a gente vê que eles ainda têm sim a timidez e a vergonha ou aspectos religiosos que impedem, e mesmo a escola solicitando, a gente vê que às vezes isso não acontece. Então as crianças, elas têm a questão hormonal já ativada, meninas que já menstruaram aos 9 anos, meninos que já têm também ereção, já lidam com a sexualidade, mas que não compartilham isso em casa, e acabam compartilhando, então, em redes sociais com pessoas que, às vezes, estão preparadas para captar essas crianças nessa carência, né? E, com isso, começar a instruir e sanar determinados desejos, e aí já se começa todo um vínculo que, às vezes, os pais não conseguem perceber. Essa história que tu estás trazendo hoje, até a gente percebe que são os pais atentos e presentes que identificaram e foram em busca da resolução, a aceitação dos pais dos meninos que autorizaram, né, que fosse levado o material. São famílias que estão atentas e estão procurando ajudar a resolver. Mas existem muitas famílias que ainda estão, sim, com os olhos fechados, enxergando os filhos ainda numa inocência e numa ingenuidade que já no meio social e na escola eles não apresentam, né? Então, eles ficam com uma fome de descobrir a sexualidade e, às vezes, realmente não é na família que eles encontram as respostas para os seus questionamentos. E é importante colocar que a sexualidade, esse questionamento é natural e é saudável, que a família precisa também se atualizar e conseguir levar os jovens, já que hoje existe a rede social, para que eles tenham mais instrução. Agora, nesse caso em foco... Nós temos que fazer um intervalo já. E eu nem consegui fazer minha pergunta ainda. Nem eu. Tá bom. A gente está aqui, ó. Não, eu agora fico quieto. Levantar o dedo depois. No segundo tempo aí eu não falo nada. Só um rápido intervalo e a gente já volta. É rapidinho mesmo.